Vamos lá, galera. O dinheiro, gente, tem um lado que quase ninguém fala sobre ele. E não é o lado bonito das redes sociais, ostentação, não sobre carro, viagem, relógio, não. O dinheiro, eu quero que vocês entendam uma coisa, ele não serve somente para poder comprar coisas, para te dar poder de compra. Isso é o jeito mais raso de enxergar o dinheiro. O verdadeiro poder do dinheiro, muitas vezes, é outro. Ele te dá o poder de dizer não. Eu chamo isso de dinheiro de não. Não poder falar não para chefe abusivo, poder falar não para cliente que desrespeita, poder falar não para parente folgado, poder falar não em situações que ferem a sua dignidade. Quem não tem dinheiro, muitas vezes não escolhe. Ele aceita, ele aguenta, ele engole. Se submete porque precisa, porque não tem outra opção. Então a falta de dinheiro não dói somente no bolso, não é só tira as suas possibilidades. Ele também corrói sua alma, ele corrói a autoestima, ele te coloca em posições que você nunca aceitaria se você tivesse outra opção. O dinheiro do não é o dinheiro que te protege. O que tira de ambientes tóxicos, que pode preservar a sua dignidade, que te dá acesso a algo que não tem etiqueta de preço, que chama liberdade. Liberdade de poder ir embora, liberdade de escolher, liberdade de viver sem medo do fim do mês. E hoje eu quero te mostrar como o dinheiro realmente muda a vida das pessoas. Não pelas coisas que ele compra, mas pelaquilo que ele pode te impedir de viver. Então, seja muito bem-vindo no meu canal. Se vocês não me conhecem, meu nome é Ben Israel, sou israelense, vim para o Brasil há mais de 20 anos atrás e ao longo dessa jornada aqui no Brasil eu vivi na prática tudo que eu realmente ensino aqui no canal. E aqui no canal eu vou falar sobre dinheiro, mentalidade, responsabilidade, escolha, liberdade financeira e não é de teoria bonito, mas sim da vida real, ok? Do que funciona e do que cobre preço quando você ignora. Então, ao longo desses anos, mentorado várias pessoas, eu percebi padrões muito claros. Existe algo que separa quem vive refém da própria vida de quem vive com dignidade. Eu chamo isso de dinheiro do não. E hoje eu quero te mostrar isso através de histórias reais de alunos mentorados meus que passaram por situações muito parecidas e hoje não passam mais, porque pode falar não. Então vamos começar. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, antes da gente falar de dinheiro, sobre salários, carreira, bom, tudo isso, você precisa entender uma coisa. Quando toda a sua sobrevivência depende de uma única fonte de renda, você perde o poder de escolha. Quando você perde o poder de escolha, você começa a aceitar coisas que jamais você aceitaria em outra situação. Você engole desaforo, você aceita desrespeito, você confunde abuso com pressão normal de trabalho. Não porque você concorda, é porque você precisa, porque você não tem outra opção. Quem não tem dinheiro do não consegue negociar. Então agora eu vou te falar um exemplo real. Eu tive uma mentorada que me procurou totalmente esgotado. Ganhava até bem. Tinha um cargo que muitas pessoas achavam um cargo maravilhoso, mas ele dependia 100% daqueles salários. Tinha muitas coisas, muitos problemas, muitas dívidas, e por depender totalmente daquele renda, ele aceitava tudo. Humilhação, desrespeito, abusos disfarçados de cobrança, alta performance. Quando a gente começou a trabalhar junto, a primeira pergunta que eu fiz para ele é simples. Se você sair desse emprego agora, se você acaba começando a trabalhar agora, o que vai acontecer na sua vida? Ele nunca tinha pensado nessa pergunta. Meses depois, quando ele começou a arrumar a vida financeira, quando ele construiu reserva financeira, quando começou a ter dinheiro, tudo mudou. E essa é a questão. E não que ele precisava pedir demissão, ele não é a primeira coisa que ele fez saindo depois. É simplesmente a postura dele mudou. E incrível que pareça que quando você tem postura diferente, porque de repente você tem dinheiro, a respeito das pessoas começa a mudar também. Porque quem tem dinheiro não aceita humilhação como preço porque eu preciso para sobreviver. Lembra disso. Segunda coisa, dinheiro permite para você sair do ambiente que faz você doente muitas vezes. Existe um tipo de sofrimento que não aparece nos seus salários. É o custo emocional de permanecer em ambiente que te faz mal. Muita gente fica preso no trabalhos tóxicos, não porque gosta, é porque tem medo do vazio, tem medo de sair sem saber como vai pagar as contas, o medo de dizer não, o medo de perder tudo. E aqui está a verdade que ninguém fala. Quem não tem reserva financeira não escolhe simplesmente isso. Muitas vezes ele é obrigado a ficar em um ambiente que faz mal. O dinheiro do não é para te dar rebeldia. E não é para ser irresponsável, ele te dá consciência
Agora deixa eu falar para vocês uma coisa, eu acompanhei uma pessoa que estava simplesmente com um péssimo trabalho, ambiente tóxico, trabalhava no banco, entendeu? Ambiente pesado, o salário era bom relativamente, mas o preço emocional dele era alto demais. E quando o banco entrou em processo de reestruturação, oferecendo acordo, ele tinha duas opções, aceitar qualquer coisa por medo ou escolher com clareza. E ele conseguiu dizer não porque ele estava arrumando a vida financeira, porque tinha reserva, ele poderia sair com dignidade. Entenda a diferença quando você tem dinheiro ou não tem dinheiro, esse poder de escolha. Terceira coisa, perrengue na vida não ensina. Existe uma romantização perigosa do perrengue. Vende uma ideia que viver no limite o tempo todo. Eu faço os milagres, presta atenção, entendeu? Isso não transforma você para um caráter melhor, você vira casca grossa, prepara você para a vida, não. Presta atenção. Viver apertado uma época na vida, tudo bem, todo mundo já viveu. Agora, se a sua vida é viver apertado, tem alguma coisa errada nisso. Por quê? Porque o tempo todo você vive no limite. E viver no limite destrói. Perrengue constante não ensina disciplina, ele ensina ansiedade. Entendeu? Você não tem coragem, você simplesmente tem medo o tempo todo. Essa é a questão. Ensina você a sobreviver, e esse é um modo de sobrevivência, ele é muito desgastante. De novo, uma época, tudo bem, começou a vida, tudo isso. Mas a vida toda, por má gestão financeira, a vida toda, você só passa perrengue, a vida toda é péssimo. Quando você fica contando moedas e sua mente não consegue pensar no futuro, não consegue planejar, entendeu? Ele só pensa em apagar incêndio, em pagar a próxima conta. E quem vive apagando incêndio toma decisões ruins, aceita qualquer coisa, coloca em risco. Viver no limite não te deixa mais forte, te deixa cansado. Simples assim. Segurança financeira, eu quero que seja claro para todo mundo. Isso não é um luxo, isso não é um conforto exagerado. É o mínimo para uma vida mentalmente saudável. Ter o dinheiro do não é sobre gastar mais, é sobre dormir em paz, é sobre não acordar com medo do próximo boleto, é sobre não viver sob pressão o tempo todo. Perrengue não molda caráter, ele corrói ele. Então ninguém prospera vivendo o tempo todo em estado permanente de sobrevivência. Próximo ponto, relacionamento. Isso é muito forte, gente. Eu sempre falo esse ponto. Existe um tipo de prisão que as pessoas não gostam de admitir, mas muitas pessoas, especialmente mulheres, mas tem também homens, ficam em um relacionamento não por amor, não por respeito, por afeto, não. É simplesmente por dependência. Dependência financeira. E essa dependência financeira não prende só o seu corpo, ela prende sua voz, sua escolha, sua dignidade. Quando você não tem autonomia financeira, você não tem liberdade, isso tudo fica complicado. Terminar é um risco para você não tem para onde ir. Discordar é uma ameaça, vai que ele vai me deixar. Se posicionar, vira medo, que ele vai ficar bravo com aquilo que eu vou falar, é uma verdade. Liberdade emocional começa com liberdade financeira. Entenda isso. Ter o dinheiro do não significa poder ir embora quando o respeito acaba. Significa não tolerar manipulação, chantagem ou controle. Significa escolher ficar porque você ama, não porque você depende. E isso não é questão de pauta de gênero, isso vale para homens e para mulheres. Relacionamento saudável só existe quando há escolha. A escolha só existe quando existe liberdade. Quinto ponto. Comida também é escolha, gente. Muita gente se alimenta mal não por falta de informações, mas porque simplesmente não tem escolha. Quando o dinheiro é curto, a decisão não é nutricional, é financeira. Você escolhe o que cabe no bolso, não o que faz bem para o seu corpo. E o problema é que o barato hoje em dia costuma ser caro demais. Amanhã, comida ultraprocessada, barata, carboidratos baratos, vazios, tudo isso, farinhas brancas, tudo isso. Isso economiza muitas vezes no bolso, mas cobra um juros muito caro, em forma de cansaço, de doenças, assim vai. Ter dinheiro do não também permite para você dizer daquilo que te faz mal, incluindo na comida. Então não é por questão de luxo, por questão de saúde. Comida de verdade não é ostentação, ela é qualidade de vida importante para todos nós. Próximo ponto, o barato que sai caro. Sempre existe um custo invisível de sempre escolher as coisas mais baratas, as roupas mais baratas, as coisas mais baratas, os móveis mais baratos, por quê? Porque simplesmente porque não tem dinheiro. Então sempre escolhe o mais barato. Nunca é confortável, nunca é bonito, nunca é bom, simplesmente isso. E aí, sabe o que é o pior? O pior é que você compra um móvel barato e 2 anos depois ele está feio, já não funciona, e você tem que gastar de novo, e assim vai. Então, o tempo todo parece tudo feio, tudo ruim, tudo caindo aos pedaços, entendeu? Pagar barato várias vezes é o barato que sai caro.
E isso não é só financeiro, é desgaste físico, emocional, constrangedor, toda essa parte, entendeu? O dinheiro muda essa lógica, ele permite para você dizer não, o que não presta, o que é barato, o que não serve, o que não te dá só dor de cabeça. Então isso te dá o dinheiro, quando você é bem administrado ele permite para você ter conforto, ter segurança, exatamente isso. Outra coisa que o dinheiro, paz também custa dinheiro. E existe um custo que ninguém coloca na planilha, o custo da paz. Quanto custa dormir bem à noite? Quanto custa uma noite de sono? Quando você vive em lugares muitas vezes barulhentos, caos, tensão, isso é péssimo. Isso é um desgaste diário, isso é um esgotamento silencioso. A saúde mental indo embora aos poucos. Quando você não tem escolha porque não tem dinheiro, você se adapta. Muitas vezes você normaliza aquilo que te faz mal. Ter o dinheiro do não é poder escolher lugar silencioso, lugar que você pode descansar, que pode ter segurança. Não é por questão de luxo, é por questão de sobrevivência emocional. Paz não é frescura e nem é privilégio, é necessidade básica. E sim, paz custa dinheiro. E esse dinheiro vale cada centavo. Próxima coisa, morar com os pais por obrigação. Putz, nossa senhora. Morar com pais pode ser uma escolha. Quando você escolheu, não tem problema nenhum. O problema começa quando vira obrigação, quando não há outra opção. Quando não é simplesmente porque você quer ficar, é porque você falta de opção. E muitas vezes a gente vive em um ciclo vicioso. Você vive como dado, você não esforça, você não guarda dinheiro, você não... Porque as contas estão pagas, tudo isso. E aí você não pode ser porque você não tem dinheiro e continua isso e o tempo passa e você amadurece. E é péssimo para você, é péssimo para seus pais, péssimo para todo mundo isso, entendeu? Você não avança na sua vida, você não cresce, você não atrasa projeto, afeta sua autoestima, tudo. O dinheiro do não é não sobre poder viver numa mansão, tudo isso. É simplesmente para ter liberdade de ter seu próprio canto. E isso muda tudo. Muda tudo. É a forma que você vive, é a forma que você decide. Entendeu? A forma que você se posiciona pelo mundo, querer essa independência não é ingratidão, é maturidade que você é obrigado a ter o mais cedo possível. E o último ponto, simplesmente isso. O dinheiro do não te dá o poder de simplesmente ir embora. Talvez o maior poder do dinheiro é simplesmente ir embora quando você quer. Quando a união é ruim, quando o encontro que você está não faz sentido, quando o ambiente que você está não te faz bem, não te respeita, você simplesmente levanta e vai embora, sem pedir favor, sem se justificar, sem explicar. É simplesmente isso. Quem não tem opção, obrigado a ficar. Quem tem escolha, vai. E se você ainda não entendeu o que significa esse poder de dizer não, esse dinheiro do não, ele começa, a primeira etapa dele é o fundo de emergência, onde protege você. Se quiser pedir demissão, sem dinheiro, você não pede. Sem fundo de emergência, você não faz. Então, o dinheiro do não, o início dele é a construção do seu fundo de emergência. O dinheiro do não precisa gritar, não precisa ameaçar com ele. Ele simplesmente permite para você, em silêncio, dizer isso. Posso ir, fui. Simples assim. O dinheiro do não, talvez ninguém diz isso para você dessa forma. Mas viver sem opções cansa. Cansa o tempo todo engolir. Cansa fingir que está tudo bem. Cansa ficar onde você sabe que você não deveria estar. O dinheiro do não é sobre ficar rico. É sobre parar de sentir medo o tempo todo. Medo do fim do mês, medo de perder tudo, mesmo de dizer o que você pensa, medo de poder ir embora. O dinheiro do não faz exatamente o oposto. Ele te devolve a voz, a postura, a dignidade. E se hoje você ainda não tem isso, não se culpa, mas também não se normalize isso. Porque ninguém nasceu para viver pedindo permissão, para ter paz, para ter respeito, para ter liberdade. Dinheiro não compra felicidade, mas ele compra algo essencial para continuar inteiro. A liberdade de dizer não e ir embora sem culpa. E isso depende de cada um de nós. Tomar essa decisão para, talvez não hoje, mas para daqui a pouco, você sim. Você vai ter esse dinheiro de não e decidir como você quer viver a sua vida. E nessa plena liberdade. É isso que eu desejo para cada um de vocês. Se gostou desse vídeo, obviamente, comenta qual a parte que você mais gostou, curte, compartilha com outras pessoas que talvez tenham que aprender o significado profundo do dinheiro. E se não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga o sininho. E até o próximo. Um beijo.